E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar qualquer conversa, eu quero pedir para vocês curtirem o canal, seguir o canal, apertar o sininho para ter todas as notificações assim que tiver um vídeo novo e ficar sabendo em primeira mão. Para quem estiver vendo esse vídeo no Facebook ou qualquer outra rede social, não esquece de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. Toda vez que a gente se expõe, toda vez que a gente coloca a nossa cara falando sobre coisas que incomodam algumas pessoas, a gente acaba tendo um feedback, às vezes nem sempre ele é muito positivo. Apesar desse canal do YouTube ter relativamente pouco tempo, eu já faço uma militância pelo Facebook e outras mídias há muito tempo atrás. Eu já cheguei inclusive a receber ameaças de morte alguns anos atrás, mas como era de pessoas de muito longe da minha cidade, eu apenas dei um print, guardei e não levei isso muito adiante, fiquei atento. O meu canal fala sobre HIV, ele fala sobre sexualidade, sobre questões de gênero e, infelizmente, às vezes algumas pessoas elas vão lá e deixam comentários bem odiosos, comentários com muita discriminação, com muito preconceito, com muita mensagem de ódio. Eu vou ser bem honesto, particularmente não é uma coisa que me afeta. Se me afetasse, eu não estaria aqui, não estaria fazendo esses vídeos, eu teria desistido logo no primeiro, na verdade não teria nem começado, porque essas agressões virtuais já começam comigo há muito tempo, desde quando eu comecei a fazer uma militância mais efetiva por questões de sexualidade e gênero, nem ainda por HIV. Só que é certo que toda vez que eu recebo notificações de comentários em vídeos, tem pelo menos uma, cada vez que eu vou ver, com uma mensagem muito infeliz. O que eu faço? É um procedimento que eu tenho, uma coisa que eu tenho pra mim, dar um print e excluir essa mensagem. Eu dou um print, né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente nunca sabe até onde essas pessoas podem chegar, mas tá ali guardado, né, uma prova escrita de que aquela pessoa já teve uma agressão, né, por mais que seja virtual, com a minha pessoa, então ali pra, né, ter uma prova. Mas eu excluo porque tem muita gente que chega até o canal procurando um acolhimento, procurando uma palavra de conforto e não é legal ela chegar ali. Às vezes uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico chegar no canal, não é legal ela chegar e já ver uma mensagem de ódio, discriminação, reforçando o estigma. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou ler algumas dessas mensagens para vocês verem até que ponto as pessoas chegam nas redes sociais achando que estão protegidas através de um computador ou uma tela de um smartphone, que seja. Então o vídeo de hoje é sobre alguns comentários de ódio que eu já recebi no meu canal. Pessoal, assim, eu recebo muita mensagem assim, muita mesmo. Então eu separei alguns para as pessoas poderem ter uma noção, né, do nível das mensagens que chegam até mim. Eu separei 5 mensagens. Pessoal, eu nem vou dar o nome das pessoas que mandam essas mensagens para mim, primeiro porque normalmente são perfis fakes. São perfis com nome cheio de número, são pessoas que têm esse tipo de perfil só para ir lá deixar uma mensagem de ódio. Então não adianta eu chegar e dizer assim, ah, quem comentou aqui foi o 5344, que não vai adiantar de nada. Não é uma pessoa que vai ali com um perfil, com pessoal dela, ela não vai ali com a conta dela pessoal, não é como se eu fosse no canal de alguém que tá ali o meu nome, Léo Cezimbra, não. É um perfil fake, visivelmente fake, com uma foto de uma celebridade ou sem foto, que vai ali e deixa essa mensagem completamente de ódio, com uma intenção clara apenas de prejudicar a minha pessoa, no caso. Então vamos com a primeira mensagem. Pessoal, eu vou dar uma lida aqui, porque tem umas que são um pouco extensas, eu não vou ter como gravar isso. Então, olha só, a primeira mensagem. O certo é, antes de uma relação, é fazer exames. Bando de assassinos, Deus me livre pessoas assim, irresponsáveis. O certo é falar a verdade, por isso tem que fazer uma bateria de exames, mesmo que o vírus esteja indetectável. Pessoal, essa mensagem é referente ao meu último vídeo, no qual eu falo que as pessoas não têm obrigação de falar sobre a sua sorologia quando vai se relacionar sexualmente com alguém, porque as pessoas compartilham essa responsabilidade. Não existe um culpado apenas pela transmissão do HIV. Na verdade, não existe culpado nenhum. É uma coisa que acontece. Obviamente, quando eu falei sobre isso no meu último vídeo, eu não falei daqueles casos que são pouquíssimos de pessoas que vivem com HIV, de pessoas que furam a camisinha, essa coisa. Eu tô falando de pessoas
que se cuidam, que estão fazendo um tratamento, que já estão com a carga indetectável e que elas não têm obrigação de falar que elas vivem com HIV, porque o HIV delas está completamente controlado e o HIV também está intransmissível. Não tem por que essa pessoa chegar para alguém e falar para essa pessoa: oi, eu tenho HIV, mas ele está controlado. Se ele está controlado, é como se fosse qualquer outra coisa da vida dela. É apenas uma relação sexual, não é um contrato de vida. Agora, se essa pessoa for chegar, ter um relacionamento, alguma coisa, aí é outra história. E ela tem que também decidir se ela quer contar, aí depende de como as pessoas vão se relacionar, mas aí é outro ponto. Eu estou falando de relações casuais, que acontece com todo mundo tem em algum momento relações casuais, e eu não tenho obrigação de chegar para uma pessoa que eu vou me relacionar. Agora não, porque eu tô namorando. Mas não tenho a obrigação de chegar para uma pessoa e dizer: oi, tudo bem, eu tenho HIV. Até porque o vírus está completamente controlado. Mas mesmo se ele não tivesse completamente controlado, se eu tenho essa consciência e se eu uso métodos de prevenção, eu não tenho por que contar também. A menos que aconteça uma situação muito extraordinária em qual eu tenho que abrir. Mas se eu não tenho, por exemplo, a carga viral indetectável e eu estou usando camisinha, se eu estou usando lubrificante, se eu estou fazendo com que a pessoa também se previna, se eu estou tendo esse cuidado, eu não tenho por que chegar para a pessoa e dizer. E tem mais, pessoal. As pessoas, às vezes, elas têm relacionamento com pessoas que elas sequer sabem qual a sua sorologia. E nem outras ISTs. Então eu não posso chegar e cobrar que uma pessoa chegue e mostre todo o histórico dela de infecções que ela já teve na vida, porque não existe isso. Tem que dar uma injeção letal em todos os soros positivos. Só assim acabaremos com esse mal do mundo inteiro. Sabe como que a gente termina com o mal do HIV e da AIDS? É dando informação para as pessoas, dando acessibilidade ao tratamento e esclarecendo, diminuindo o estigma e discriminação. Esse tipo de mensagem, uma injeção letal, ela não vai acabar com HIV e AIDS, porque isso é uma infecção que sempre vai existir, a menos que as pessoas tenham mais consciência, a menos que essa informação chegue até essas pessoas, a menos que elas tenham acesso a isso. Uma injeção letal vai ser apenas um crime. Apenas um crime e não vai resolver problema algum. Ele é da classe de viado, classe de risco para pegar HIV. Gente, isso aí eu não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe que não existe uma classe de risco. Isso aqui até nunca nem existiu classe de risco. Existiu algo que se chamava de grupo de risco, mas isso já não existe mais. O que existe são pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Só que as pessoas esquecem de uma coisa, quando se fala de HIV e transmissão. O maior grupo que hoje vive com HIV não são gays, não são travestis, não são o pessoal LGBT, são pessoas heterossexuais. Na minha cidade, a utilização do SUS para tratamento de HIV e AIDS é maciçamente maior para pessoas heterossexuais. Eu já falei sobre isso anteriormente, isso não tem que ser uma competição, não tem que ser, o hétero tem mais HIV, o gay tem mais HIV, não é isso. Isso tem que ser tratado, de uma forma para diminuir justamente isso, mas não pode existir essa competição. E principalmente as pessoas não podem se iludir achando que só homossexuais podem transmitir ou viver com HIV. Resumindo, sua bicha, você vai morrer, AIDS mata. Quem mandou cair em um rosto bonito? Quando ver aquele boy gato, fica com fogo no cu e depois vem no YouTube falar merda, CPF já sendo cancelado e umas carinhas de sorriso. Todo mundo vai morrer, isso é certo, né? Eu não tô aqui pra ser Matusalém. Todo mundo vai morrer. E eu sei que a AIDS mata, mas a AIDS mata principalmente hoje, porque hoje tem um tratamento gratuito para todo mundo e o que faz com que as pessoas morram por questão de AIDS é porque elas não se testam e é porque elas não conseguem conviver não com o vírus, mas principalmente com o estigma e com a discriminação que elas sofrem. Então o que mata, na verdade, não é mais o vírus. O que mata é a morte social que faz com que essas pessoas entrem em depressão, que elas desistam do tratamento e etc. O que mata as pessoas que vivem com HIV são esse tipo de comentário aqui, apontando o dedo, com julgamento, com preconceito e com falta de conhecimento. Como todos esses que eu já li agora. Eu acho engraçado que as pessoas pressupõem como foi que eu adquiri o HIV.
eu não adquiri o HIV olhando um rostinho bonito e saindo por aí transando enlouquecidamente. E eu não tô julgando quem adquiriu o HIV dessa forma, porque isso é uma coisa tão pessoal e eu acho que as pessoas deveriam focar no pra frente depois que ela se vê positiva para HIV. Ficar julgando uma pessoa da maneira com que ela conseguiu, como é que foi, como é que ela não foi, não faz sentido algum. É a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa que fumou a vida inteira e adquiriu um câncer e eu ficar querendo apontar onde é que foi que ela errou. Ela está fazendo um tratamento e esse tratamento ele tem que dar sucesso e ela tem que ter uma boa adesão a esse tratamento e ela tem que ser feliz e viver feliz. É simplesmente isso. Não tem que estar julgando ninguém. Gente, eu não sei, para tristeza, eu acho que de algumas pessoas o meu CPF não vai ser cancelado tão cedo. Pelo menos assim eu espero. E se for, não vai ser por questão do HIV, não. Só lamento. Léo Cezimbra, seu pai tem gonorreia na teta, ele passou AIDS pra você, seu petista de merda. Gente, primeiro pra falar uma coisa assim, ó. Eu não sou petista, nunca fui. Inclusive, eu sou filiado ao PSOL. Só para deixar claro. Tenho N questões com o PT. Não sou petista. E não teria problema nenhum se eu fosse em falar sobre isso. Outra coisa, meu pai não tem HIV. A minha transmissão não foi vertical, por via sexual mesmo. Meu pai também não tem gonorreia na teta. Eu até acho que isso não pode acontecer. Ai, gente, eu não sei nem se eu dou risada disso, o que é, porque é uma coisa tão absurda. É engraçado como sobrou até pro meu pai dessa vez, né? Então, assim, ó, eu tenho duas mensagens sobre isso. Pode ser que mais pra frente eu fale outras mensagens em outros vídeos, mas vamos parar por aqui que eu acho que já tá de bom tamanho. E de repente alguém tá pensando assim, Léo, se tu exclui essas mensagens para que as pessoas não leiam, por que tu tá falando elas então? Primeiro porque às vezes eu vejo essas mensagens no meu canal depois que elas já estão mais de 2 ou 3 horas ali. Então pode ser que alguém chegue ali e veja isso antes que eu exclua. E eu quero dar um feedback para essas pessoas para que eventualmente possam chegar no meu canal e ver essas mensagens de ódio, mensagens que não vão acrescentar em nada numa boa adesão e no bom tratamento e muito menos ajudar no acolhimento de uma pessoa que acabou de receber, por exemplo, um diagnóstico positivo para HIV. Eu quero que vocês saibam que essas são a minoria das pessoas. A maioria das pessoas ainda, e eu acredito nisso porque eu tenho esse feedback, elas nos apoiam, elas nos acolhem, e elas nos abraçam, e elas querem o nosso melhor, e elas querem que nós tenhamos um bom resultado e um bom tratamento. Essas pessoas que deixam essas mensagens não condizem com a realidade da maioria. E elas só estão fazendo isso porque elas estão atrás de um computador e elas se sentem confortáveis para fazer isso, porque elas sabem que de alguma forma ou outra, a menos que entre com toda uma questão de burocracia, com justiça, elas sabem que não vai dar nada com elas. Na verdade, elas são umas pobres coitadas infelizes que estão tentando fazer isso porque vai ver é a única maneira que elas têm de se divertir ou ter qualquer tipo de emoção no dia delas. E para essas pessoas que deixam essa mensagem para nós, para mim, eu sei que outros youtubers que falam sobre HIV também recebem, eu não sei se a ideia de vocês, se o objetivo de vocês é me deixar para baixo. Eu fico realmente pensando assim, ó, porque primeiro eu quero dizer que eu não fico para baixo. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha sexualidade e com a minha sorologia. Senão, eu repito, eu não estaria aqui falando sobre isso semanalmente com as pessoas, não estaria aqui tentando ajudar as pessoas. Porque a minha intenção é apenas essa, ajudar pessoas que estão passando por um diagnóstico recente e estão com dúvidas e não sabem como reagir diante disso. Eu espero assim que vocês que deixam essas mensagens, esse tipo de mensagem, eu espero que vocês, que eu posso falar, que vocês se encontrem, porque eu não posso acreditar na minha cabeça que uma pessoa que esteja bem, que esteja feliz, que esteja se sentindo bem, vá deliberadamente pensar, nossa, o que eu vou fazer hoje? Eu vou lá no canal do fulaninho e vou deixar uma mensagem para deixar ele mal. Para mim, isso é uma pessoa no mínimo que está passando por algum problema, né? Se eu quer descontar em outras pessoas, ela quer deixar outras pessoas para baixo, porque talvez ela também seja assim, talvez esteja para baixo, procurem um tratamento psicológico, procurem uma ajuda, porque se deixar outras pessoas ou tentar deixar outras pessoas para baixo faz vocês ficarem bem, então eu tenho uma informação para vocês. Vocês estão doentes, vocês precisam se tratar, porque isso não é saudável. Não é saudável para ninguém. Para mim, eu sigo a minha vida normalmente. Eu vou dizer para vocês que hoje, por exemplo, eu sigo muito feliz. Como vocês podem ver em um dos meus últimos vídeos,
eu tenho um relacionamento super massa, super saudável. Eu tô aqui indetectável, com uma boa adesão ao tratamento, com meus exames perfeitos. Eu tô aqui tentando ajudar outras pessoas. Olha só que legal isso, né? Quantas pessoas se dispõem a querer ajudar outras pessoas. Hoje eu vi o vídeo do Direct do Pokémon e agora a gente já tá sabendo que foi lançado os iniciais da 8ª geração. Isso me deixou muito feliz. Uma cantora que eu amo, depois de muitos anos, lançou uma música nova hoje e isso me deixou muito feliz. Então, gente, assim, ó, vocês não vão estragar o meu dia, só isso que eu tenho pra falar. Mas, infelizmente, pode ser que vocês estraguem o dia de pessoas que estão ali para procurar uma ajuda. E essa primeira ajuda pode ser muito importante. Reflitam um pouquinho mais sobre esse comportamento. Vejam, assim, o que isso traz de bom para vocês. Percebam que vocês não estão fazendo, vocês não estão colaborando com as outras pessoas, não estão colaborando com uma situação que pode ser fundamental para o tratamento de uma outra pessoa. Se a intenção é ofender a mim, eu já digo, não vão conseguir. Isso não vai me deixar para baixo, isso não vai me deixar triste. A única coisa que eu fico é decepcionado até o ponto que as pessoas podem chegar para deixar as outras pessoas para baixo. Para todo mundo que curte o que eu tenho feito, eu quero agradecer muito a vocês. Nós estamos já com quase 7.000 seguidores nesse canal do YouTube. Eu fico muito contente que tem esse tanto de pessoas querendo falar sobre HIV, querendo escutar sobre HIV. Isso mostra conscientização. E não vai ser esse pouco de gente que vai estragar o nosso trabalho. Nós estamos juntos. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.